Evangelho faz isso na vida das pessoas. Se você que está aqui hoje é cristão, é crente, e ainda não mudou, reveja seus conceitos sobre ser cristão. Se apegue à palavra de Deus, pergunte a Deus o que está faltando, para que você possa mudar realmente. Ser uma nova criatura de fato, de verdade. Porque o Evangelho ele tem que fazer isso com a gente. O Evangelho traz essa mudança na nossa vida. Se a gente ainda não conseguiu mudar, ou a gente não entendeu o Evangelho, ou está faltando alguma coisa ali que está nos atrapalhando. E a gente tem que parar, pensar e ver o que está faltando para que a gente possa seguir nessa mudança dia após dia. Então eu quero trazer para vocês aqui 4 características de um novo cristão. Primeiro a gente vai lá para João capítulo 3, que é um texto bem conhecido, a conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João, Evangelho de João capítulo 3. Nós vamos ler aqui os primeiros versículos, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos não entendeu, a priori, o que Jesus estava querendo dizer para ele. O que Jesus estava querendo dizer para ele, e aqui para nós também, é que nós necessitamos de uma mudança. Necessitamos nascer de novo. O nascer de novo é morrer o velho homem, nascer o novo homem. A ideia aqui é essa. O que eu praticava antes, não praticar mais. E buscar essa mudança dia após dia. Nicodemos, a princípio, não entendeu. Mas, claro, era um homem intelectual, culto, e ele passou a compreender, assim eu acredito, que o Evangelho traz essa mudança. O próprio Cristo ali com ele, com certeza, deixou bem explicado, e assim para nós também, na sua palavra, que nós devemos nascer de novo. É importante, por isso que Cristo diz, importa-vos nascer de novo. É importante que haja essa mudança, para que nós possamos viver como nova criatura. Primeira característica de uma nova criatura é que ele não olha para trás. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo havia entendido aqui, irmãos, que quanto mais ele olhasse para o passado dele, mais distante ele ficava de Deus. O alvo aqui significa ser a imagem e semelhança de Cristo hoje e agora. Não é depois. Você é a imagem e semelhança de Cristo daqui a pouco. Daqui a pouco dá certo, agora não quero ser não. O sentido aqui do alvo a ser atingido é hoje e agora. É você buscar a Cristo olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E não olhar para trás. Mas eu tenho um passado tão sujo, eu fiz tanta coisa errada. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, e Ele traz a você, mediante seu Evangelho, que você tem que ter essa mudança, você não pode mais voltar para trás. A gente sempre canta aqui, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Pôs a mão no arado, não volte atrás. É uma das características do novo convertido, do cristão em si, da nova criatura. A nova criatura não olha para trás. As coisas velhas passaram. O que é passado ficou no passado. O futuro a Deus pertence. Então é hoje, agora, a gente vive o presente e saber que esse alvo a ser alcançado é hoje, é agora, não é para depois. É algo imediato. Então é uma mudança que nós devemos ter dia após dia, sabendo que o nosso alvo é Cristo. A segunda característica que eu trago para os irmãos aqui é que uma nova criatura ele não ama o mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece
eternamente. Por quê, irmão? Porque ele não ama o mundo, porque o seu alvo é Cristo. A gente falou no ponto anterior. Se o seu alvo é Cristo, e você tem que praticar essa mudança dia por dia, não deve amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Você está dizendo que eu não vou fazer mais nada, porque tudo está no mundo. Tá, seu trabalho está no mundo, você convive com pessoas do mundo, você vai para a faculdade e estuda com pessoas do mundo. Mas você tem que ter uma coisa na sua mente. Eu sou do mundo, aliás, eu não sou do mundo, eu estou no mundo de passagem. Eu não sou mais um velho homem, eu sou um novo homem. Então eu tenho que ter essa consciência de que as coisas velhas passaram, meu alvo é Cristo e que eu não devo amar as coisas que no mundo há. Eu hoje de manhã cedo, eu sempre no final de semana, no sábado ou domingo, eu me reúno com alguns irmãos de outras igrejas e a gente tem um bate-bola. E hoje a gente foi 5h30 da manhã jogar um futebol. Aí eu me lembro que um vizinho meu disse assim, certo domingo desse, rapaz, mas tu é muito doido, né? Tu sair 5h30 da manhã para jogar futebol. Hoje eu ia saindo, ele ia chegando da festa que teve ontem. Aí ele olhou para mim e riu, vai de novo, né, jogar. Mas cada um com sua loucura. Cada um com sua loucura. Ele passou a noite inteira na farra. Coisa que eu não faço mais. Né? Ele sorriu para mim, eu tenho uma certa intimidade para brincar com ele. Ele sorriu, eu sorri também. Mas isso é uma mudança que o Evangelho traz na vida da gente. Não tenho mais desejo pelas coisas do mundo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tenho desejo pelas coisas do mundo. Eu não tenho desejo de estar com pessoas do mundo. Eu não tenho desejo de ter amizade com pessoas do mundo. O que vai agregar na minha vida? Nada. Por quê? Eu sou uma nova criatura. O que é velho está lá atrás. Inclusive as amizades que a gente fez lá atrás. Mas eu posso manter minha... Pode. Mas seja você como cristão. Influenciador é você. Não deve ser o influenciável. Uma amizade, se é que possamos chamar de amizade entre um cristão e um não cristão, é assim. O cristão deve ser a nova criatura dessa relação. E deve influenciar e não ser influenciado. 1 Coríntios vai dizer, Paulo vai dizer que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A nova criatura ele imita Cristo. Então tudo que Cristo fez, a gente deve imitar. Porque se ele nos ensinou, nos deixou como exemplo, a gente deve fazer da mesma forma, porque assim estaremos mais próximo dele e seremos cada dia mais uma nova criatura. Um exemplo de amor ao mundo que eu trouxe para os irmãos aqui foi o jovem rico. Essa história todo mundo conhece. O jovem chega para Jesus e pergunta para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, sabendo tudo que ele fazia, foi e citou. Olha, faz isso, isso, aquilo. Depois tu entrega tudo que tu tem. Ele era muito rico. A Bíblia não diz o nome dele, só diz que era um jovem rico. Ele era dono de muitas riquezas, ele tinha muita riqueza. Então Jesus, olha, tu vai lá, olha, tu cumpre todos os mandamentos. Não matar, não roubar, faz isso, faz isso, faz isso. E no final de tudo, tu pega toda a tua riqueza, distribui aos pobres e me segue. A história dele acaba ali. Ele simplesmente não diz nada e vai embora. Porque o amor dele estava no mundo. Ele não estava disposto a abandonar o velho homem, se tornar uma nova criatura e seguir Jesus. É um exemplo clássico de amor ao mundo esse rapaz. A história dele acabou aqui. Aí você pega, faz um parâmetro com o filho pródigo teve um final feliz. Se arrependeu, voltou atrás. Esse jovem não. Ele simplesmente, ó, eu amo minhas riquezas, eu amo o mundo, tudo que no mundo há, eu vou embora. O destino dele, com certeza, não foi a salvação. Não quis ser uma nova criatura. Preferiu ficar no passado, preferiu ficar sendo um velho homem e com as suas riquezas. Não conseguiu entender, nem vislumbrar que a riqueza maior está com Cristo. Ele não conseguiu entender aquilo. Não passava de um religioso. Ele cumpria todos os mandamentos, que ele falou para Jesus, eu faço tudo isso. Mas agora tu faz outra coisa. Pega as tuas riquezas, distribui para os pobres e me segue. Ele não quis. Ele simplesmente deu as costas para Jesus e foi embora. É um exemplo clássico aqui de amor ao mundo. Então é coisa que não devemos fazer. Nós devemos fazer, seguir a Cristo e se espelhar nele. Como Paulo diz. Será que você pode dizer como Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode bater no peito e dizer, ó, me imite, porque eu imito Cristo. Então me imite, assim como Paulo disse. Será que a gente tem capacidade de dizer isso? Somos nova criatura a ponto de fazer isso? De chegar para um colega de trabalho, para chegar para qualquer pessoa que, do nosso convívio, ó, faça o que eu faço, porque eu dou bom exemplo. Eu imito Cristo. É isso que Paulo queria dizer. Olha, tudo que eu faço pode imitar aí, porque eu imito Cristo. E não é ruim não imitar as atitudes de Paulo não. Porque ele imitou o que Cristo deixou para ele de lição. Porque ele se tornou uma nova criatura. Quem era Paulo? Ímpio, perverso, matava cristão. Passou de perseguidor a perseguido. Outra mudança drástica que a gente vê na Bíblia.
de um homem que era velho e se tornou novo. Tem consequências, irmãos. Quero dizer para você aqui que não tem consequências. Você vai abandonar tudo que você gosta. Tudo que você gosta, você tem que abandonar, tudo. Eu trouxe o exemplo do meu pai, que é um exemplo que eu vivi com ele. De ver meu pai ali colecionando coisas, e na hora de se desfazer, ficou aquela desfaço, não desfaço. Desfez porque entendeu que precisava deixar o velho homem para trás. O que Paulo fez? Paulo não só deixou o velho homem para trás, como usou a sua nova criatura em prol do Evangelho. Claro, isso aqui é claro. Paulo deixa o velho homem para trás e usa a nova criatura que Cristo deu a ele, lá no caminho de Damasco, naquele dia, como algo forte para que ele pudesse pregar o Evangelho, e foi com força. Foi com força, foi preso, açoitado, passou por muita tribulação, e estava sempre de pé, nos incentivando, a gente vê na palavra de Deus, a seguir em frente e saber que nosso alvo é Cristo, e que nós, como nova criatura, devemos seguir para esse alvo dia após dia. Gálatas 2:20 vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O terceiro ponto que quero trazer para os irmãos é que a nova criatura, ele não é dominado pelo pecado. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, voltando um pouquinho para outro ponto, é que de não amor ao mundo, que eu lembrei agora, nem anotei, mas eu lembrei aqui, é de Daniel. Daniel chega, se pegar aí os primeiros livros do livro de Daniel, do profeta Daniel, vai começar a história dele dizendo que ele foi lá para uma terra que não era dele, né? Então ele teve que mudar da sua terra para uma outra terra que não era dele, não era a sua cultura, não eram os alimentos que ele comia, não era nada que ele fazia na sua terra. Mas ele foi, e a palavra de Deus diz que ele diz assim, ó: eu vou colocar firmemente no meu coração de não me contaminar com nada daquele lugar. Aqui é um exemplo clássico de uma pessoa que entendeu que o seu alvo é Deus, que tem que ser uma nova criatura. Sai da sua terra, de perto dos seus pais, de onde ele tinha um conforto, vai para outra terra, onde tinha tudo de bom e do melhor. Você imagina a mesa que tinha lá para ele comer o que ele quisesse. Ele só: não vou me contaminar com isso aí, porque isso aí está consagrado a ídolos. Eu não vou compactar com isso aí, não. O Deus que eu sirvo é outro. Isso é que é ter certeza do alvo a ser seguido, a ser atingido. Isso é que é ter certeza de ser uma nova criatura. É você não estar no ambiente que é seu, mas você ser você, manter sua postura de crente, manter sua postura de cristão, de nova criatura. Então, um exemplo clássico aqui também, que eu trago, além de Paulo, Daniel. Então, o novo nascido, né, o novo convertido, a nova criatura, ele não é dominado pelo pecado. Romanos 6, você volta um pouquinho aí, Romanos capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte também? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. A nova criatura não serve mais ao pecado, ele não é dominado pelo pecado, porque ele não é mais escravo do pecado. Ele é servo de Cristo. A partir do momento que ele é servo de Cristo, não é dominado mais pelo pecado, o maligno não tem mais poder sobre ele, então ele é uma nova criatura e deve andar como Cristo andou. Os seus pensamentos também são do alto. A gente vai ver em Colossenses 3:2, quem puder ir lá, Colossenses 3:2. Os pensamentos da nova criatura, que não é dominado pelo pecado, vêm do alto. Colossenses 3:2. Começar do 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Repare que Paulo sempre fala de uma morte. A gente falando sobre nova criatura. Então, é necessário morrer o velho homem para que esse novo homem possa ressuscitar, possa nascer. Não é nem ressuscitar, ele possa nascer. Então, se faz necessário, toda a vida Paulo vai mencionar morte, 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 porque se faz necessário
que esse velho homem ele morra, para que o novo homem possa surgir e viver uma vida para Cristo. O pensai aqui significa dispor a sua mente a bons pensamentos. Assim como o compasso aponta para o norte, toda a disposição do cristão deve apontar na direção de Deus. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer na direção de Deus. Tudo que você for fazer, seus pensamentos, suas ações, suas atitudes. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu sou ser humano, assim como você, como todos que estão aqui, nós somos cheios de falhas e defeitos. Mas devemos buscar, como eu estou falando aqui desde o começo, sermos uma nova criatura, uma mudança contínua, dia após dia. Quanto mais a gente busca essa mudança, mais próximo de Deus nós ficamos, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. A igreja primitiva, lá em Atos, os cristãos daquela época foram chamados de cristãos justamente por isso, porque eles faziam o que Cristo fazia. Então, cristão significa pequeno Cristo. Se você se considera um cristão, você tem que ser como Cristo foi, um pequeno Cristo. Você não vai ser do tamanho de Cristo. Então, cristão significa pequeno Cristo. Então, seja como Cristo. Ande em novidade de vida. Faça o que Cristo fez. Toda vez, a Diana sempre disse para mim, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente sofrer alguma coisa, e a gente querer revidar, a gente pergunta assim, o que Cristo faria no meu lugar? Ela sempre me orienta a respeito disso. A gente conversa muito sobre a palavra de Deus em casa. Agora, às vezes acontece alguma situação no trabalho dela, ou no meu, e a gente chega e vai compartilhar um com o outro, rapaz, o que é que Cristo faria no nosso lugar? Ela sempre me coloca a pensar sobre isso, e é sempre bom a gente pensar assim. Às vezes a gente esquece, né? Dá um tilt na cabeça, a gente esquece que tem um Deus, a gente tem um Deus que tudo pode por nós, e um Cristo a ser seguido e copiado. Então, o que Cristo faria no meu lugar, em determinada situação? É sempre bom a gente perguntar isso e colocar a mente para exercitar essa pergunta, para que a gente possa entender quanto a gente precisa mudar todos os dias. Né? Sempre a gente vai se deparar com situações adversas, e o que Cristo faria numa situação dessa? A gente se colocar ali numa posição de que eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, então o que Cristo faria? Eu devo fazer do mesmo jeito. O quarto ponto, e último, é a graça de Deus que o conduz à mudança. Como eu já li, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde tem pecado, a graça deve superabundar. Você é pecador e eu sou pecador. Mas a graça de Deus deve ser suficiente nas nossas vidas para que ela anule o pecado. Então, Paulo foi dizer o que na carta dele? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a graça de Cristo estava com ele. Ele entendeu que a graça de Cristo fez ele mudar de vida. A graça de Deus, ela traz essa mudança para nós. Ela tem que nos conduzir a essa mudança. Como eu mencionei há pouco tempo, o que Cristo faria se Ele nos deu da sua graça? A graça que salva, que a gente leu lá em Efésios, quando eu trouxe aqui aquela mensagem sobre salvação, né, que é pela graça que nós somos salvos. Então a gente tem que apresentar uma postura de salvo, uma postura de nova criatura. É dessa forma que Paulo nos ensina. E a gente deve copiar. Deve copiar porque Paulo, como eu falei antes, foi o imitador de Cristo, devemos copiá-lo também. Eu trouxe aqui para a gente encerrar esse último ponto, uma pequena história que eu vi, achei muito interessante, sobre a graça de Deus. Ela é uma história curta, mas para que eu não me perdesse nas palavras, eu anotei aqui para que a gente possa compreender e entender o tamanho da graça de Deus na vida daquele que se dispõe a viver como uma nova criatura. A palavra que é em inglês, eu não sei se eu vou pronunciar certo, o Will está ali com o Érica, mas se tentar falar do meu jeito. É o assassino de Green River, não sei se é River ou se é River, acredito que seja River. Foi um serial killer que matou mais de 40 mulheres nos Estados Unidos. Diz assim, a história começa assim. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento algum. E esse psicopata matou mais de 40 mulheres. Prenderam ele. E todos nós sabemos que nos Estados Unidos tem uma questão de levar a vítima a um júri popular. E as pessoas podem enfrentar os parentes das suas vítimas, ficar frente a frente com o réu. Tem vários vídeos aí, vocês podem até pesquisar sobre esse serial killer, é até interessante. Tem vários vídeos das pessoas falando frases para ele como: eu te odeio, você tem que morrer no inferno, você tem que queimar no inferno, você não presta. Enfim, desejando tudo de ruim para aquela pessoa. Você é um monstro, enfim. Então ele simplesmente olhava para essas pessoas com desdém, com um sorriso no canto dos lábios, com um olhar frio,
E o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era a ironia. Aí chegou um senhor de cabelos e barbas brancos, né, assim como o irmão Ídolo não tem a barbona como o senhor do vídeo, mas tem os cabelos bem branquinhos, era tipo assim, o irmão Ídolo, cabelo bem branquinho, a barba grandona, bem branquinha, de óculos. Esse homem chega e diz assim: o Senhor não é o seu Deus, mas o Senhor, serial killer, o Senhor tornou a minha vida muito difícil. E o Senhor, como eu sou cristão, o Senhor está me obrigando a colocar em prática um mandamento mais difícil que existe, o de perdoar. Eu sei que essas pessoas que aqui estão odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com a minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que se dão a um sociopata, um psicopata, aquele rapaz chorou. Ele esboçou um sentimento. Ele chorou. Você pode pesquisar na internet, tem esse vídeo, ele chora, ele fica inconsolável com a atitude daquele senhor. Moral da história: a graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Eu não quero trazer aqui que aquele rapaz que chorou, né? Ele foi condenado, enfim, eu não vi o resto da história, peguei isso, me atentei só para esse pedaço. Eu não sei que destino ele levou, não sei se ele se converteu, se ele teve uma pena de morte, né? Enfim, mas eu quero me ater aqui, enfatizar esse senhor. Você repare que desde o início ele se dirige ao réu, ao criminoso, como senhor. Ele demonstra respeito. Por mais que ele tivesse com um sentimento negativo por aquele homem, por ter feito alguma atrocidade com a sua filha, mas ele demonstra respeito, ele demonstra compaixão, e ali naquele momento ele libera perdão. Ele constrange aquele homem de uma tal forma que só a graça de Deus pode fazer isso na vida de um pecador. Eu não, como eu disse antes, eu não continuei a ver a história porque eu quis me atentar apenas nesse senhor, a atitude que ele teve, que todos nós, ao nos depararmos com uma situação parecida com essa, devemos ter. Isso aqui é a graça de Deus. A graça de Deus faz que o velho homem faça coisas que ele não fazia, que o novo homem faça coisas que ele, sendo velho, não fazia de forma alguma. Repare que tem vários relatos aqui na história de pessoas atacando e agredindo aquele homem verbalmente. Teve uma série recentemente agora sobre Jeff Dahmer, acho que o nome do rapaz é esse. Eu nem gostei muito, assisti lá, mas não gostei muito, achei muito... O cara pegava pessoas e dopava as pessoas e queria fazer elas de zumbi. E no final das contas matava as pessoas, era uma técnica que ele usava, queria fazer a pessoa de zumbi para dominar aquela pessoa. No final da série vai mostrar ali que aparece um reverendo, vai lá na cadeia, e ele termina como batizado e convertido. Mas era nessa mesma situação aqui. As pessoas chegaram no seu julgamento: eu te odeio, você vai para o inferno, eu quero que você morra, que você queime no inferno, enfim. Ninguém demonstrou nenhum tipo de compaixão por ele. Chegou lá um reverendo, demonstrou uma compaixão, demonstrou a graça de Deus para aquele rapaz. Eu não sei se ele se converteu assim como esse de Green River. Mas o fato é que a graça de Deus, ela traz mudança, ela deve trazer mudança para nós. Então eu trouxe aqui de exemplo para que a gente possa compreender que se nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, se nós propagamos o evangelho, significa boas novas, trazer novidade de vida para as pessoas, e a gente nos considera, eu me considero uma nova criatura, um salvo em Cristo, então devemos andar dessa forma, como nova criatura, como Cristo andou, pegando os exemplos de Cristo, os exemplos bons, deixando o velho homem para trás e fazendo o que Cristo faria no nosso lugar. Este senhor aqui, que eu não sei o nome dele, não peguei o nome dele na história, demonstrou isso. Demonstrou que a graça de Deus é abundante na vida dele. É um pecador como qualquer outro. Ele é pecador como aquele homem que estava ali, que tinha matado a filha dele. É pecador igual aquele homem. Mas ele está perdoado. Eu estou liberando perdão para você. Porque isso é uma demonstração de graça. É demonstração que é uma nova criatura. E o perdão liberado não libera só aquela pessoa, mas libera você que está perdoando. Nunca mais você vai ter um sentimento de rancor quando você perdoa. Era o que Cristo fazia. É o que Cristo faz até hoje. Ele perdoa e o velho homem, ele deixa de lado. Ele não quer saber do que a gente fez no passado, porque ele simplesmente perdoou.
Então é isso, o perdão traz esse sentimento de alívio, de libertação, porque esse homem fez. Porque a graça de Deus, a graça de Cristo, era abundante na vida desse homem. Não sei se ele já morreu, bem velho, bem idosinho. Você pode pegar aí na internet o vídeo e você vai encontrar. Então, irmão, para concluir, eu quero concluir com essa frase. A graça de Deus tem que ser abundante nas nossas vidas, a ponto de instigar em nós a mudança diária, que aconteceu com este homem. Qualquer um que entrou ali, só fez julgar, criticar, apontar e dizer te odeio, vai para o inferno. Aquele homem demonstrou ali, como um cristão, ele enfatiza isso. Você pode ver no vídeo lá, ele enfatiza isso. Como um cristão que sou, eu te perdoo. Porque, apesar de tudo que você fez, Cristo me ensinou a perdoar. E você está me colocando nessa situação para eu colocar em prática o mandamento mais difícil, que é o de perdoar, demonstrar graça. Né? E é isso que esse homem fez. E eu tenho certeza que a recompensa para ele veio do alto. Então é isso, irmãos, que eu queria trazer para vocês, que a gente possa, todos os dias, buscar ser uma nova criatura, permitir que a graça de Deus, ela superabunde o pecado em nossas vidas. Nós somos pecadores, estamos em constante crescimento, constante evolução, estamos num processo aqui nessa terra, vivendo em santidade, procurando estar separado do mundo todos os dias, mas não esqueçamos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse tem que ser o nosso lema, para que nós possamos viver como nova criatura em novidade de vida. Amém? Então curvem suas cabeças, quero orar para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este momento único, Pai ímpar, de poder trazer a Tua palavra, de poder compreender mais um pouco sobre ela. Agradecer, Pai, porque Tu se faz presente no nosso meio, conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos instruindo através da Tua palavra. Fica conosco, nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, em Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tem mais algum aviso, pastor? Quer passar algum aviso? Pronto. Deu para ouvir, né? Todos aí. Quem participa do louvor e direção de culto, após o culto, fica aqui uns minutinhos para a gente conversar. Amém? Então, irmãos, uma boa noite, uma boa semana a todos.